O tema escolhido para o nosso trabalho de sociologia foi a indústria cultural no Brasil. Esses são alguns tópicos que nós vamos abordar durante a apresentação. Meu nome é Lara e eu vou começar falando sobre o contexto histórico e sobre Max Horkheimer e Theodor Adorno. A indústria cultural é um conceito usado para designar a transformação de diferentes obras em produtos padronizados, devido à introdução da tecnologia no processo de produção cultural. Os sociólogos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer escreveram o livro Dialética do Esclarecimento, cujo um dos capítulos aborda a noção de indústria cultural no ano de 1944. Nesse período, o mundo testemunhava a consolidação dos regimes totalitários, como o nazismo. Inclusive, os próprios estudiosos precisaram se refugiar em outros países. O termo indústria cultural surgiu em resposta à concepção de que o uso das tecnologias na área cultural levaria as peças a uma quantidade maior de pessoas, ou seja, democratizaria o acesso à cultura, e seria uma forma de incluir os indivíduos compartilhando o conhecimento necessário para que eles se tornassem livres e capazes de pensar de maneira crítica. Porém, as peças culturais produzidas e difundidas em massa acabaram perdendo a essência questionadora presente nos artigos culturais únicos, propondo ideias pré-concebidas em vez de elementos para reflexão. Atualmente, a expressão indústria cultural tem sido usada para se referir em especial às grandes corporações que produzem e distribuem produtos de entretenimento para o cinema, televisão, rádio e internet. Agora, falando do Max Horkheimer e Theodor Adorno, o conceito desenvolvido por eles se refere à ideia de produção em massa, comum nas fábricas e indústrias, que passou a ser adaptada à produção artística. É uma nova concepção de fazer arte e cultura utilizando as técnicas do capitalismo. No capítulo A Indústria Cultural, Iluminação como Engano em Massa, do livro Dialética do Esclarecimento, os autores descrevem o uso de peças originalmente culturais para manipular a população, disseminando a visão das elites. Segundo Adorno e Horkheimer, a produção de livros, filmes, músicas e outros artigos culturais de maneira padronizada também contribui para perpetuar a ideia de que a felicidade pode ser conquistada através do consumo de bens e serviços. Além disso, segundo os autores, o objetivo da indústria cultural é o lucro e manutenção do pensamento dominante. Assim, a cultura passa a ser uma massa de manobra da população que precisa ser mantida presa na ideologia dominante. Agora a Valentina vai falar sobre a indústria de cinema e cultura de massa. Então, gente, eu sou a Valentina e falando sobre a indústria de cinema. A produção cinematográfica marcou o início do que Horkheimer e Adorno chamaram de indústria cultural. A produção de filmes deu início a um processo de produção mais rápido e dinâmico, pronto para o consumo e que pode ser apresentado para um grande número de pessoas várias vezes ao dia. Além disso, a indústria do cinema foi responsável pela criação de um modelo de roteiros que agrada o maior número de espectadores. E o padrão ainda se repete em boa parte dos filmes de hoje em dia. A luta entre vilão e mocinho, o casal apaixonado que fica junto só no final, a mocinha ou mocinho que sofrem as maldades do vilão, ou o soldado herói que livra a pátria e os cidadãos dos perigos das nações inimigas. A indústria cultural também foi responsável pela padronização do modelo de vida que deveria ser seguido e copiado pelos espectadores. Esse modelo foi baseado na realidade das classes dominantes e também buscava lucro. Muitas empresas se associaram aos produtores de filme para que pudessem aumentar a venda de seus produtos. O estilo de vida e valores explorados no cinema ajudaram a construir um modelo de padrão social ideal e aumentar a venda dos produtos anunciados. Agora falando um pouco sobre cultura de massa.
A indústria cultural criou seu produto mais significativo, a chamada cultura de massa, que nada mais é que o conjunto de todas as formas artísticas e expressões culturais que são produzidas com o intuito de gerar lucro e estimular o consumo de produtos. Foi o que eu acabei de falar ali no cinema. E seguindo a lógica capitalista, a cultura de massa tem intenção de padronizar e homogeneizar o gosto para que as produções possam ser consumidas pelo maior número de pessoas. Todos os produtos da cultura de massa são padronizados para consumo imediato e devem sempre gerar lucro. A disseminação dos produtos da cultura industrial é feita a partir dos meios de comunicação de massa. O cinema, como eu já disse, rádio, televisão, jornais e revistas, hoje em dia, principalmente a internet. Agora eu vou passar a palavra para a Grosma. Dando continuação, uma indústria que é muito forte desde a ascensão nazista, por exemplo, é de propaganda. E nela se encontra um fenômeno descrito por Karl Marx em seu livro O Capital, chamado de feticismo da mercadoria, onde uma mercadoria ganha um valor social que não existe nela de fato e passa a ter um valor simbólico. Os ditos donos desses produtos investem nas propagandas para conseguir que as massas acreditem no valor social e simbólico do produto que eles estão vendendo. E como o plano é sempre obter lucro e aumentá-lo, eles conseguem isso vendendo felicidade, momentos em família, diversão, por exemplo, que são coisas que não se podem vender, e eles fazem isso como atribuem esses sentimentos ao produto, e a gente pode notar isso em propagandas famosas, como a da Coca-Cola, da margarina e de bebidas alcoólicas, principalmente a da Coca-Cola. A gente pode notar que o feticismo da mercadoria deu muito certo, porque já virou quase que intrínseco do brasileiro sempre ter uma Coca-Cola gelada nos almoços em família. Falando um pouco sobre as características da indústria cultural, primeiramente nós temos o consumo rápido, onde os conteúdos são feitos para serem consumidos rapidamente para dar espaço a outros produtos. E são, em sua grande maioria, conteúdos rasos e de rápida absorção. E com os avanços tecnológicos, foi possível a garantia da produção e disseminação rápida dessas obras. E uma característica importante e menos falada é o retrato do sistema burguês pelas grandes mídias. Pois já que é a grande mídia por onde a ideologia da classe dominante se expressa, é muito comum, principalmente nos filmes de época, retratar sempre a beleza da classe dominante de um período e esquecer os problemas vividos pelas massas populares do mesmo período. Assim, acaba fortificando o mito de que o passado era melhor. E a padronização das formas culturais é por onde uma indústria cultural forma modelos repetitivos e previsíveis para obter mais lucratividade, deixando de lado o conteúdo, como a Valentina já tinha falado. E como consequência dessa padronização das formas culturais, nós temos a padronização social do gosto, onde o gosto pessoal dos indivíduos não se forma espontaneamente, e ele é sim construído pela grande mídia. E, por fim, nós temos a característica de abraçar todos os públicos, para que o maior número de pessoas se tornem consumidores. Isso também se aplica nos investimentos, nas preferências das minorias. E agora, para finalizar, eu vou dar a palavra à Ana Luísa. Agora eu vou falar sobre a indústria cultural no Brasil. A indústria cultural no Brasil se desenvolveu na medida em que os meios de comunicação de massa foram inseridos no contexto das pessoas e se popularizaram. Para compreender o desenvolvimento da indústria cultural no Brasil, é essencial ter em mente que ele foi impulsionado por governos que tinham claros interesses na difusão de ideais específicos junto a produtos de entretenimento. O rádio foi o primeiro meio relevante de comunicação de massa em território nacional. Ele chegou às casas brasileiras na década de 1920, mas ganhou força nos anos seguintes. Isso porque anúncios publicitários só foram permitidos a partir de 1930. E esse meio viveu no período dos anos 1930 aos 1950, atingindo grande audiência e atraindo a atenção do governo Vargas. Tanto que, durante o Estado Novo, o presidente usou o rádio para promover a cultura nacionalista.
Ainda na década de 1950, os lares ricos receberam os primeiros aparelhos de televisão, em que assistiam programas da TV Tupi. Desde então, a televisão adquiriu o status de veículo de comunicação de massa mais importante do país. E esse meio cresceu em grande parte por causa de investimentos do governo durante o regime militar, começando com a inauguração do sistema de micro-ondas em 1968. Em 1974, foram criadas estações transmitidas via satélite, e em 1981, a Globo e Bandeirantes puderam ser assistidas em todo o país devido a um acordo com a empresa Embratel. Os programas exibidos ajudaram a criar uma imagem positiva do governo militar, sustentando inclusive que era fruto da democracia. Ainda nos anos 1960, a Rede Globo, então aliada do governo, lançou um dos produtos mais bem-sucedidos da indústria cultural brasileira, a telenovela, que apesar de pautar temas relevantes e tabus, esses programas deixavam de lado questões como a desigualdade social. O controle do Estado sobre as redes de televisão permaneceu até a década de 1980. Com a redemocratização, nos anos 1990, a censura foi retirada. Já a internet, ela se popularizou em especial na década de 2000, oferecendo uma alternativa mais democrática por dar voz a diferentes atores. Como mencionamos acima, um dos principais produtos da indústria cultural no Brasil foram as telenovelas, que, inicialmente vinculadas pela Rede Globo, elas conquistaram grande audiência e, em especial, até a década de 2000, quando a internet começou a se popularizar no país. Embora serviços de streaming como a Netflix estejam crescendo, as telenovelas continuam sendo fonte de entretenimento. Elas são difusoras de outro exemplo da indústria cultural, que é a música popular massiva. As canções reforçam valores estereotipados e servem para provocar diferentes sensações. Fora as músicas estrangeiras, vindas de nações como Estados Unidos, como música sertaneja, pagode e funk, que são figuras de maior audiência do cenário nacional. E esse foi o nosso trabalho.